Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens, crianças, que nos abençoe Jesus nessa noite, para que nós possamos ter aqui um momento de agradável convívio fraterno em torno do Evangelho, à luz do Divino Espírito. Nossas primeiras palavras são de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui numa cidade tão acolhedora e tão querida. Eu estava vindo para cá e conversei com algumas pessoas que vieram de diversos locais do Brasil e que se fixaram na cidade e tem por ela um carinho muito especial. E a gente ficava pensando assim, o que tem de tão bom nessa cidade que faz com que as pessoas que venham para cá gostem tanto e fiquem. E eu acho que o que tem de bom é o que a gente tem aqui hoje. É essa disposição para a fraternidade, esses sorrisos amigos, essa postura acolhedora, de forma que a gente já se sente um pouquinho da cidade também, um pouquinho filho de Apucarana. O tema da noite de hoje é um tema que interessa a todos nós, porque nós vivemos em uma sociedade que traz inúmeros desafios cotidianos. Nós vamos iniciando com algumas reflexões acerca da nossa atualidade. Quando a gente olha para o mundo atual, para a sociedade que nós vivemos, nós percebemos quantas conquistas foram feitas ao longo dos últimos anos. O ser humano hoje é capaz de conhecer coisas que a uma pessoa que vivia há 100 anos passados era praticamente impensável. Hoje nós temos um conhecimento acerca do universo onde nós vivemos, das realidades das galáxias, de outros sistemas, que nos colocam numa posição ímpar de reconhecer a grandeza da criação. Nós também somos capazes de observar a intimidade do átomo, partículas, moléculas, que até então eram desconhecidas do homem, se colocam hoje como fazendo parte do nosso cotidiano. Doenças que há apenas 20 anos levariam uma pessoa inexoravelmente à desencarnação, hoje são facilmente curadas. A gente pode pegar um aparelhinho que todo mundo leva no bolso e falar com uma pessoa do outro lado do planeta instantaneamente. A gente pode construir pontes sobre oceanos, estradas, meios de transporte. Mas a verdade é que, apesar de todos esses avanços importantes e necessários, nós ainda nos deparamos com o desafio da felicidade. O ser humano é capaz de construir uma ponte sobre o oceano e às vezes não consegue travar um diálogo com aquele que não compartilha das suas opiniões, da sua forma de pensar. Nós somos capazes de passar horas conversando com pessoas do outro lado do planeta e às vezes não conseguimos dialogar com os que estão dentro da nossa própria casa. Nós podemos curar as doenças do corpo e não raro padecemos pelas vicissitudes da alma. Por que isso acontece? Porque ao lado de tantas conquistas necessárias, importantes, tantos desafios, a verdade é que as conquistas da inteligência precisam andar par e passo com as conquistas do coração e do sentimento. Não bastam os avanços intelectuais. A felicidade humana não será atingida sem que nós tenhamos também as conquistas do coração e do sentimento. A felicidade humana, portanto, é algo que vem sendo, durante muitos séculos, buscado por homens e pessoas que gradativamente vão se colocando na posição de tentar entender o que é que nós precisamos para ser felizes. E nós vamos retomar aqui duas figuras historicamente posicionadas, que são, de um lado, Aristipo de Cirene, que viveu no ano 435 a 356 a.C., aproximadamente. E Aristipo é uma pessoa muito interessante, porque ele olhava para o mundo à sua volta e percebia que o ser humano ele tem necessidades de se alimentar, de se vestir, de se proteger. Ele tem necessidades de manter um certo conforto e segurança.
E Aristipo acreditava que a sociedade humana, a cultura humana, seria feliz na medida em que pudessem realizar todas essas necessidades e os seus desejos. O homem mais feliz seria aquele, portanto, na visão de Aristipo, que fosse capaz de ter o maior número de recursos ao seu dispor, que fosse alguém que conseguisse realizar todos os seus desejos e todas as suas paixões. A proposta de Aristipo colocava a felicidade humana no âmbito da materialidade. E engana-se quem acredita que a visão de Aristipo está historicamente contextualizada. Na atualidade, nós encontramos ainda pessoas que acreditam que a felicidade só virá quando tiverem o último carro, quando tiverem a casa, quando tiverem a saúde. Há pessoas que gastam horas e horas cuidando da aparência do corpo físico. Não que a gente não tenha que dar uma ajeitada de vez em quando. É bom a gente cuidar. O problema é quando a gente inverte, coloca isso como sendo o objetivo da nossa existência. Famílias que às vezes desagregam porque os cônjuges, ao invés de buscarem dentro do lar a construção dos valores necessários à educação da sua prole, buscam sempre as coisas materiais, esquecendo do tempo da convivência, da fraternidade construída. A proposta de Aristipo ainda viceja nos dias atuais. Algumas décadas mais tarde, nasceu na cidade de Sílabo um outro homem muito especial, chamado Diógenes. E Diógenes contemplou o mesmo mundo que Aristipo havia visto. Só que ele percebeu algo um pouco diferente. Diógenes percebeu que por maiores que fossem as edificações humanas, elas passam. Por maior que fosse o poder dos imperadores e dos reis, cedo ou tarde, eles perderiam o trono. Tudo o que há de material é passageiro. Diógenes contemplou essa realidade e começou a perceber que a felicidade humana não poderia ser colocada sobre coisas tão transitórias e tão passageiras. A felicidade, portanto, na visão de Diógenes, não estaria vinculada a essas coisas, mas no afastamento completo de todos os elementos materiais. Dizem algumas pessoas que registraram a vida de Diógenes que ele possuía um profundo desprezo por tudo que a sociedade havia construído. A sua vida era uma vida muito simples e ele se colocava frequentemente como alguém que se distanciava de todos os bens, de tudo que a sociedade tinha para oferecer, e morava dentro de um barril nas cercanias da cidade, como a gravura nos demonstra. Das muitas ocorrências na vida de Diógenes, há uma que merece destaque. Certa vez, Alexandre o grande imperador do mundo antigo, estava passando pela cidade de Corinto e ele ouviu dizer que Diógenes ali estava. E apesar da sua posição, Alexandre admirava Diógenes. Ele chamou alguns servos, então, e pediu para que esses servos localizassem Diógenes e o trouxessem à sua presença, a fim de que ele pudesse expressar a sua admiração pelo caráter daquele homem de pensamentos tão peculiares. Os servos saíram do palácio, começaram a procurar Diógenes e o encontraram sentado dentro de um barril. Se aproximaram dele e disseram: Diógenes, o imperador Alexandre deseja ver. Diógenes, sem levantar os olhos, perguntou: e onde ele está? No palácio. Venha, nós vamos levá-lo até ele. E Diógenes disse: mas eu não vou. E por que você não vai? Porque é da lei que quem queira fazer alguma coisa deve mobilizar esforços na direção de alcançar o que deseja. Se o imperador quer me ver, pois que ele venha, que eu não tenho nenhum interesse em encontrar com ele. Os soldados tomaram um susto, mas perceberam que não conseguiam remover aquele homem da sua posição. Retornam até o grande saguão, onde estava Alexandre, e ao adentrarem na sala do trono, o imperador lhes pergunta:
Vocês encontraram Diógenes? Disseram sim. Onde ele está? Ele disse que não vem. E por quê? Porque ele disse que é da lei que quem deseja fazer algo deve dar esforço na direção do que quer. E como é o imperador que deseja ver, o imperador deveria ir, ele não tem interesse em ver o Senhor, por isso ele não veio. Alexandre era um homem jovial, na casa dos 30 e poucos anos. Ele deu um sorriso e disse: esse é o Diógenes que eu conheço. Essa é a filha que eu admiro. Ele veio ver. Toma dos seus soldados e se dirige então até a localização de Diógenes. Lá chegando, encontra esse homem sentado no barril, destituído de tudo aquilo que poderia significar bens materiais. E Alexandre se compadece de Diógenes. Ele fica com pena, com dor. Chega para ele e diz: Diógenes, eu admiro o teu pensamento. E eu, como imperador, hoje te concederei o desejo. Peça o que você quiser. Não há nada que esteja fora do alcance das minhas mãos. Hoje, se tu quiseres uma cidade, eu te darei. Diógenes levanta os olhos, fita profundamente aquele homem e lhe diz: de ti, Alexandre, eu quero apenas uma coisa. Diga o que você quiser hoje, eu te darei. De ti, Alexandre, eu quero apenas que você não me tire aquilo que você não pode me dar. Alexandre tomou um susto. Ele acabara de conhecer Diógenes, aquele homem que nada possuía, e estava sendo acusado de subtrair algo daquela criatura e pior, algo que ele, na condição de imperador, não conseguiria restituir. Começou a pensar sobre o sentido daquelas palavras e percebeu que ele estando de pé, Diógenes à sua frente, o sol às suas costas, fazia com que seu corpo projetasse sombra aonde Diógenes estava. E Alexandre reconheceu que, por maiores que sejam os poderes humanos, não há ninguém que consiga acrescentar um único raio do sol a quem dele necessite. Mas, dependendo das nossas posições, nós podemos projetar sombras. Alexandre volta para o seu castelo, Diógenes prossegue a sua vida, e a busca da felicidade humana continua sendo o objeto de pesquisa e de estudo de reflexões de homens e mulheres notáveis. No século XIX, em todo o mundo, na França, na Inglaterra, na Alemanha e Estados Unidos, começa a surgir uma série de fenômenos inesperados. Mesas que giravam, portas que batiam, bancadas que eram ouvidas. E a sociedade do século XIX começa a se questionar qual a origem desses elementos que até então não haviam sido manifestados de uma maneira tão patente. No século XIX, as pessoas começaram a se deparar com um conjunto de fenômenos que chamou a atenção de muitos estudiosos. Nós tivemos nos Estados Unidos um caso muito famoso das irmãs Fox. Tivemos na Europa Daniel Douglas Trump, a grande médium Eusébia Paladino, que foi estudada por membros da Academia de Ciência da Inglaterra, Andrew Jackson Davis, Martha Devor. E todos esses médiuns começavam a apontar a existência de uma outra realidade para além da nossa realidade física. Muitos foram objetos de estudo de homens notáveis, como por exemplo Charles Richer, que foi Prêmio Nobel de Fisiologia, antigo Prêmio Nobel de Medicina, que publicaria em 1906 um conjunto de tratados de metafísica. William Crookes, que foi um cientista que contribuiu para a mecânica quântica e para a descoberta dos tubos de raio catódico, que deram origem às nossas antigas televisões de tubo, não sei se o pessoal se lembra, aquelas grandes, nossa, filhinhas de hoje em dia. Alexander Aksakov, que foi chamado Kardec russo, Camille Flammarion, um dos grandes astrônomos da sua época, César de Lombroso, que até hoje é lembrado na faculdade de Direito pelas suas teorias da fenomenologia.
todos esses homens começaram a se debruçar sobre esses fenômenos insólitos que começavam a despertar a razão e o entendimento para uma realidade além daquilo que está circunscrito pelo nosso corpo material. Mas surgiria uma pessoa em especial, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em 3 de outubro de 1804 em Paris. Era um educador, um poliglota, falava mais de 5 idiomas, traduziu as obras de Pestalozzi, era de família católica a princípio, depois se filiou ao protestantismo e mais tarde se autodenominava livre pensador. E este homem teria, em 1855, os primeiros contatos com esses fenômenos, aos quais ele não prestou muita atenção a princípio. Os primeiros convites que Denisard Rivail recebeu para visitar os salões da França à época, para visitar as casas das famílias que se prestavam a esse tipo de fenômeno, ele os recusou todos. Achava que essa seria só mais uma moda da França que logo passaria. Mas de tanto insistir, alguns amigos mais próximos, ele certa vez se colocou na posição de ir assistir a uma dessas sessões, a fim de se dirimir qualquer dúvida de que aquilo era algo que não merecia a atenção de homens sérios. Na primeira vez que ele assiste um fenômeno de natureza mediúnica, este homem dirá: eu não posso crer que uma mesa possa pensar e falar. E até que se me prove que o móvel tenha sistema nervoso, continuarei considerando esse fenômeno um embuste. Naquela hora, a mesa começaria a traçar uma mensagem de Deus. Mas não é a mesa quem fala. Somos nós, os homens e mulheres, que outrora habitamos nos corpos de carne, que vimos nos revelar a realidade do além. Nesse momento, Rivail começaria a se debruçar com um pouco mais de seriedade sobre aqueles fenômenos. O que queria ele? Apenas se fosse possível que nós nos comunicássemos com aqueles que já partiram do mundo físico, com os nossos entes queridos, com os grandes homens da história, isso por si só já deveria constituir motivo de atenção e de estudo. E este homem começaria então a visitar várias casas de médiuns e se colocar na posição de levar perguntas que eram respondidas de uma ou outra maneira. Rivail levava perguntas em idiomas que eram desconhecidos do médium e recebia respostas no idioma que formulava as perguntas. Às vezes ele levava a pergunta no bolso, escrita, e não a declinava, e durante as reuniões ele recebia as respostas. E a partir desses estudos e da análise de muitas sessões, ele começaria a formular um conjunto de hipóteses que mais tarde daria a base daquilo que nós conhecemos como doutrina espírita. Allan Kardec teve a oportunidade de analisar mensagens vindas dos 5 continentes do mundo. Ao todo, foram mais de 238 cidades em mais de 78 países que enviaram mensagens de Kardec. E que Kardec analisaria uma a uma, sem se preocupar com nenhum preconceito, mas analisando a coerência, analisando a realidade de cada uma delas, a fim de extrair dali aquilo que ele considerava como sendo um campo de estudo que interessa ao homem. Será que algo sobrevive à morte? Esse algo que sobrevive pode se complicar? É possível nos pormos em contato com aqueles que outrora habitaram o corpo de carne? E Allan Kardec, então, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, lançaria em 1857 o Livro dos Espíritos, obra que este ano marca 160 anos da sua publicação
e que marca os 160 anos da doutrina espírita. Através dessa obra, Allan Kardec vai lançar as bases de uma nova doutrina. Uma doutrina que viria esclarecer a humanidade acerca da realidade do mundo material, da origem, da natureza, do destino dos espíritos. Allan Kardec definiria como princípios da doutrina espírita 5 pontos principais. Em primeiro lugar, Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é exatamente essa: o que é Deus? E a resposta é muito simples, muito bonita, fácil de decorar, boa de usar em palestra. Porque ela diz simplesmente: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E é fácil pensar nesse Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, quando as coisas estão bem na nossa vida. Quando a família está em ordem, quando a saúde está perfeita, quando a conta bancária está cheia, a gente acha que Deus está com a gente. O problema é quando o sofrimento e a dor batem na nossa porta. Porque nessas circunstâncias, não raro, a primeira vítima é a fé. E pessoas existem que mudam de religião, porque acreditam que o Deus da outra é melhor do que o Deus dessa, e esquecendo que Deus é único, e que as diversas manifestações religiosas constituem caminhos específicos que levam cada criatura a estar mais próxima do Criador. Por isso a doutrina espírita estabelece como primeiro princípio Deus. O segundo princípio, a sobrevivência da alma, que é um princípio compartilhado por todas as religiões. Todas as religiões que preconizam que a alma sobrevive ao corpo compartilham desse mesmo princípio. Depois, nós temos a pluralidade dos mundos habitados como princípio da doutrina espírita. Um princípio que, aliás, vai se estendendo para além dos muros das próprias religiões. Porque hoje não existe um só cientista que afirme que existe vida somente no nosso planeta. Todos eles estabelecem que no universo infinito, com mais de 200 bilhões de galáxias, cada uma com mais de 100 bilhões de estrelas, seria impensável que Deus colocasse vida somente nesse pequeno globo que fica no canto obscuro de uma galáxia de terceira grandeza. Me recordo que certa vez estávamos conversando com as crianças da evangelização e uma delas disse: eu não acredito que tem vida em outro planeta. E a gente começou a falar do tamanho do universo. E depois de nos explicar, a criança virou e disse assim: se tivesse vida só aqui seria um grande desperdício. De fato. Por isso que foi colocado pela doutrina espírita em 1857, constitui hoje um dos princípios da moderna astrofísica e astronomia. Mas o espiritismo também prossegue, estabelecendo como princípio a comunicabilidade dos espíritos. Não é porque deixaram de ter o envoltório físico que os espíritos deixam de ter a intenção de se comunicar com aqueles que aqui estamos. Através de diversas denominações ao longo da história, de santos, deuses, orixás e tantos outros, nós vemos esse princípio também expresso nas diversas religiões. De seres que já estão em condições superiores, vêm à Terra orientar aqueles que ainda estamos a caminho da evolução. E o último princípio da doutrina espírita, a reencarnação. A reencarnação que se coaduna com a justiça divina. Porque Deus, na sua infinita bondade, justiça e misericórdia, não poderia ser um juiz mais inclemente do que os juízes materiais. A legislação humana estabelece que se alguém comete um crime, a pena deve ser proporcional ao crime cometido. Se essa pena for desproporcional, o Estado de Direito não se estabelece. E cada vez mais nós vemos a própria justiça caminhar no sentido não da punição, mas da reeducação do infrator. Porque o interesse não é que aquela pessoa que se desvia da lei, que
que ela perca o status de um ser humano, mas que ela se ajuste, que ela possa retornar à sociedade gozando dos direitos necessários para ser um cidadão. Será que Deus, por conta de 50, 60, 70 anos de equívocos, poderia condenar uma pessoa a uma eternidade de sofrimentos? Não teríamos aí uma desproporção em relação ao delito e à punição? Mas mais além, será que Deus amaria os seus filhos menos do que uma mãe humana? Porque qual mãe, diante do arrependimento de um filho, não lhe concederia uma segunda chance? Qual mãe, diante das lágrimas sinceras de alguém que percebe que percorreu um caminho errado e que se predispõe ao reajustamento, não o acolhe em seus braços? O sentimento materno é um sentimento que não olha a criatura pela face que ela se apresenta, mas por aquilo que ela pode ser. Me recordo que certa vez, Francisco Cândido Xavier estava caminhando com alguns amigos por uma penitenciária, e uma das companheiras, talvez um pouco mais exaltada, virou para o Chico e perguntou: Chico, aqui nesse ambiente tem muito obsessor? Acho que ela imaginou que estava dentro de uma prisão, aquele homem com tema carregado. E Chico disse assim: não, minha filha, aqui tem muita mãe desencarnada. Porque os obsessores já fizeram e gostariam. E colocaram a criatura no caminho do erro e do equívoco. Agora só restam as mãos para acolhê-los. Será que Deus não acolheria o sentimento sincero, oferecendo uma nova oportunidade de reajuste a quem dela lhe disse? Por isso, quando o Espiritismo traz a reencarnação como princípio, para além da prova da comunicabilidade, é um reajustamento em relação à justiça, ao amor e à misericórdia. E nós tivemos, a partir daí, da publicação do Livro dos Espíritos em 1857, uma série de 5 livros que constituem as bases da codificação espírita. O Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, que é o Código Penal da Vida Futura. Um livro que retrata, nos seus casos que estuda e nos princípios que aponta, a nossa realidade de além. No capítulo 7 desse livro, Allan Kardec o intitula O Código Penal da Vida Futura. 33 artigos que estabelecem o destino das almas. A gente não recomenda mesmo de uma vez, não, principalmente se a pessoa sofre coração, depressão alta, toma remédio controlado. A gente recomenda assim, lê um artigo, aí vai para casa, toma um passe, faz uma oração, outra semana, no outro, porque a pessoa pode se assustar. Porque no primeiro artigo, Allan Kardec diz que o sofrimento deriva não da punição de Deus, mas das nossas imperfeições. Muito daquilo que nós atribuímos à punição divina decorre de fato dos nossos próprios equívocos. Tomemos um exemplo. A pessoa que é muito orgulhosa sofre muito. Porque se o vizinho compra um carro melhor, meu Deus, ela já não consegue nem dormir de pensar como é que ela consegue um carro bom. Se fulano arruma um melhor emprego, se tem uma renda melhor, ela fica sempre antenada com aquilo que está acontecendo com a vida amiga. A pessoa que é humilde, ao contrário, ela vive muito tranquila. Lembrando que humildade não é humilhar-se. Ser humilde não é ser coitado. Ser humilde é saber o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. Aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu não conquistei. E nos colocarmos na posição de efetivamente realizarmos algo em prol do nosso próprio progresso. Portanto, o orgulho, como chaga da humanidade, conduz ao sofrimento. A humildade, como virtude, conduz a uma situação de maior felicidade. Os nossos desafios não estão fora de nós, estão dentro do nosso próprio coração. E publicaria no ano de 1868 o livro A Gênese. Quando nós olhamos para essa obra da codificação, nós vamos percebendo que Allan Kardec é a estrutura dessas 5 obras basilares.
Mas ele publicaria também 12 volumes da Revista Espírita, várias outras obras intituladas A Viagem Espírita, O Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, que também constituem elementos necessários ao entendimento do que seja a doutrina espírita. Nós tivemos ao lado de Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany e outros tantos que publicaram obras esclarecendo as bases da nossa doutrina espírita. E no Brasil, nós tivemos a honra de ter aqui Francisco Cândido Xavier, o maior médium que o século XX conheceu, que publicaria mais de 400 livros sobre a realidade do plano espiritual, sobre a nossa necessidade de compreensão desse mundo, para que nos ajustemos àquilo que nos coloca no caminho da felicidade. E Allan Kardec se depararia com a questão da felicidade humana de uma maneira muito curiosa. Na questão de número 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntaria: em que consiste a lei natural? E os Espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus, única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Há uma lei escrita pelo Criador para que nós sejamos felizes. Felizes. O desejo da divindade não é que seus filhos sofram. Diante dessa resposta, Allan Kardec, na condição de um educador, dava aula de matemática, de astronomia, de gramática. Ele se lembrou que quando nós queremos conhecer as leis da física, da química, da geometria, é de bom ouvir que busquemos compêndios, livros que possam nos informar acerca dessas leis. Ele perguntaria então na questão de número 621, aonde está escrita a lei de Deus que diz respeito à nossa felicidade? E para surpresa de muitos, os Espíritos não respondem na Bíblia, no Bhagavad Gita, no Alcorão, em nenhum dos livros da história religiosa do mundo. Eles registram na consciência. É na consciência que cada criatura tem a lei de Deus escrita para a sua felicidade. Mas quantos de nós dedicamos tempo para ouvir a voz da consciência? Porque a consciência não grita, ela não faz estardalhaço. Ela sussurra sutilmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quantas vezes nós não somos capazes de falar horas e horas sobre a política, sobre a economia, sobre o vizinho, e quando temos que falar de nós mesmos, aquela pessoa que a gente encontra todo dia de manhã, quando vai fazer a barba para o homem, ou quando vai se maquiar com a mulher, olha no espelho e ainda é para nós um grande desconhecido. Ouvir a voz da consciência ainda é um desafio. Por isso, Allan Kardec perguntaria na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia e modelo para ouvir a consciência, como está escrita a lei de Deus. E a pergunta de Kardec é curiosa, porque ele busca um guia e um modelo. Porque seguir é fácil. Seguir é apontar no mapa, indicar o caminho, marcar no GPS, hoje em dia. Mas o modelo tem que ter vivido. Allan Kardec não queria alguém que conhecesse somente do ponto de vista teórico das leis de Deus, mas alguém que as houvesse vivenciado. E a resposta que muitos de nós conhecemos é a mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus é o modelo e guia da humanidade para o entendimento das leis que dizem respeito à nossa felicidade. Estamos numa situação muito confortável. Temos uma lei, temos um livro e temos um professor. Só que a gente se lembra de um pequeno detalhe. Matei a aula. Eu não sei se alguém aqui se lembra que quando Jesus estava fazendo as suas preleções, dando as suas palestras, orientando as pessoas, oferecendo o seu exemplo nas margens do lago
Genezaré, nas estradas da Samaria, no templo de Jerusalém. Eu não sei se alguém se lembra de estar lá. Talvez até alguns de nós estivéssemos, mas a gente não achou que ia ser matéria de prova, então não deu atenção para ela. E é curioso que quando a gente, na atualidade, quando a gente marca uma aula importante na escola, na faculdade, o que a gente faz no dia seguinte? A gente fica para aquele amigo mais chegado e fala assim: você me empresta seu caderno? Hoje em dia, você me empresta seu celular, professor gráfico? E a pergunta é: será que alguém anotou? Será que alguém tomou nota daquilo que Jesus disse, de como ele viveu, do que ele fez, para que nós pudéssemos pautar a nossa conduta nesse que é o guia e modelo da humanidade? E para nossa sorte, nós temos 27 caderninhos, 27 anotações, registros de pessoas que conviveram direto ou indiretamente com Jesus e que anotaram do seu ponto de vista aquilo que representava a mensagem e o exemplo do Mestre. Os 27 livros do Novo Testamento, que estão distribuídos de uma maneira muito peculiar. Porque nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros conhecidos como evangelhos sinóticos, porque são tão similares que na antiguidade era muito comum que as pessoas colocassem um do lado do outro para comparar as passagens. Daí sinótico, que vem de ver junto, ver ao lado. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus, que é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. É o evangelho que traz aquela realidade de que Jesus é o Messias esperado. Por isso, colocado em primeiro lugar, porque ele serve como transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É um evangelho escrito para pessoas que eram judeus convertidas ao cristianismo. Isso porque, quando nós lemos nesse evangelho os relatos da cultura, dos ritos judaicos, ele não se preocupa em explicar, porque pressupõe que aqueles que leriam eram pessoas que conheciam a cultura judaica. Depois nós temos o evangelho de Marcos, que é mais ou menos a parte velozes e furiosos do Novo Testamento. Porque o evangelho de Marcos é um evangelho de ação. Jesus está sempre andando de um lugar para outro, não tem muitos detalhes. Marcos é alguém que seguia Pedro, e o seu evangelho tem uma origem muito peculiar. Porque quando Pedro está em Roma, depois de fazer muitas palestras, de orientar as pessoas, Pedro diz que vai viajar para fora. E as pessoas chamam Marcos para registrar aquilo que Pedro havia dito, para que as pessoas pudessem se lembrar depois que o grande apóstolo tivesse partido. E Pedro faz, Marcos faz um esforço para registrar aquilo que Pedro dizia, dentro das suas possibilidades, porque Marcos era um semita, não dominava o grego muito bem. Por isso, os manuscritos mais antigos de Marcos estão cheios de erros portugueses. Os professores portugueses não gostam, até que nós vai, nós vem, nós fomos. Mas é um evangelho de ação. Lucas é o grande poeta do evangelho. É o evangelho das grandes parábolas. É o evangelho que registra de maneira mais completa o nascimento de Jesus, porque Lucas conversou com a vida, teve acesso às reminiscências dessa que foi a genitura de Cristo. Depois nós temos o evangelho de João, que é o evangelho mais transcendental, mais espiritual. Não há no evangelho de João nenhum relato da infância de Jesus. João já começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e a partir daí segue o Evangelho, com características muito peculiares dos grandes discursos de Jesus, das falas mais extensas. Depois nós temos um livro, Atos dos Apóstolos, que é um livro muito curioso, porque no começo trata da partida de Jesus, mas depois daqueles que foram os continuadores da obra do cristianismo nascente, em especial do apóstolo Paulo de Tarso. Depois nós temos um conjunto muito especial de 14 cartas de Paulo. E, gente, é carta mesmo. Talvez um dos maiores equívocos que nós cometemos ao longo dos séculos foi tratar esses textos como se fossem tratados teológicos que eles não são. As cartas de Paulo tratam de questões concretas, do dia a dia das pessoas.
pretendem responder às comunidades nascentes do cristianismo, às suas dúvidas, às suas preocupações. E se nós temos a pretensão de reviver o cristianismo em nossos dias, nós devemos prestar atenção nessas cartas. Se Paulo vivesse hoje, seriam os e-mails do Paulo. Alguns são tão curtinhos que eu acho que seria o WhatsApp do Paulo. A gente pega, por exemplo, Filémon, uma carta tão pequenininha, quase um bilhete. Ele teria escrito no WhatsApp, se fosse hoje. Então, a mensagem, um amigo, em que ele está devolvendo um escravo que havia fugido. Depois nós temos as cartas universais, ou cartas católicas. A palavra católica significa universal. E por último, o livro Apocalipse, que não trata do fim do mundo. Porque utiliza uma linguagem muito peculiar, que surgiu 200 anos antes de Jesus e até o primeiro século, que é a linguagem apocalíptica. E Apocalipse significa revelação, é uma transliteração do grego, que significa revelação. Esse texto, como muitos outros apocalipses que existiam naquela época, trata das esperanças futuras. É o maior cântico de esperança jamais escrito. Porque mostra que, mesmo diante de tantas dificuldades, tantas vicissitudes, Deus está no comando. E no final, se restabelece a nova Jerusalém, aquela linguagem simbólica da própria dos textos apocalípticos. Está aí. Tudo que nós temos de mais seguro acerca do que Jesus disse, do que ele fez, da impressão que causou naqueles que conviveram direta e indiretamente com ele, está registrado dentro desses 27 livros. E a pergunta que se faz é: se tudo que nós temos está, qual o papel da doutrina do Espírito? Para que o Espiritismo? Não bastaria recorrer a uma boa tradução, a um bom texto, e nós temos ali as informações necessárias? Allan Kardec faria essa pergunta no item 627 do Livro dos Espíritos, perguntando: se Jesus trouxe as verdadeiras leis de Deus, qual a necessidade do ensino que os Espíritos dão? Terão eles que nos revelar mais alguma coisa? E os Espíritos esclarecem: Jesus falava de conformidade com os tempos e os lugares. A sua linguagem era frequentemente simbólica. Faz-se necessário agora que aquelas leis escritas em nossa consciência, que dizem respeito à nossa felicidade, sejam explicadas e estejam ao alcance de todos, porque bem poucos são os que as conhecem, e ainda menos aqueles que as praticam. A partir dessa pergunta, estava demarcado o vínculo da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. Porque o Espiritismo daria como proposta a interpretação e o esclarecimento dos estudos do Cristo, para colocá-los à disposição de nós, homens e mulheres do século XIX, XX e seguintes. Mas Allan Kardec já sabia no ano de 1857 que seria necessário estabelecer esse vínculo e voltar aos textos do Novo e do Antigo Testamento. Mas ele só faria isso depois de publicar em 1861 o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque na interpretação que Kardec nos traz, ele se vale também do ensino dos Espíritos. Mas Allan Kardec sabia que nem tudo que procede dos Espíritos é uma contribuição legítima. As pessoas não viram santo, inteligente, bondoso só porque morreram. A morte não nos livra de quem nós somos. É só em velório que o defunto vira gente boa. Não sei se já perceberam, no velório ninguém fala mal do defunto, né? Tirar seus defeitos, fazer uma boa pessoa. Acho que devia ele estar escutando e vir puxar o pé da gente à noite, ninguém fala mal. Mas a verdade é que a morte não nos liberta. Se nós somos ciumentos encarnados, mais ciumento ainda desencarnado. Se a gente é orgulhoso encarnado, mais orgulhoso desencarnado. Porque quando a gente desencarna, nós perdemos a bênção do corpo físico que limita os nossos impulsos. A gente, quando está encarnado, é tão bom, porque a gente vê aquele colega que a gente não gosta no trabalho, aquela pessoa chata, mala sem alça, vem no corredor, a gente vira para o bebedor e fica torcendo, é
ele passar direto, dá nem bom dia. Porque se você der bom dia e perguntar como é que está, a pessoa responde, é meia hora de conversa. Às vezes a gente, na minha época, tinha isso, né? Receber aquela visita que a gente não queria botar um vassoura detrás da porta para ver se a visita ia embora mais cedo. A morte não nos liberta. Ela exacerba o que nós somos, porque quando nós estamos no corpo material, nós estamos em treinamento dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Por isso é que é muito bom a gente estar encarnado, porque isso significa uma escola. Assim como são todas as religiões que existem. Os centros espíritas, os templos evangélicos, as igrejas católicas, são campos de treinamento. É escola. Aqui dentro é tão bom. A gente chega, se cumprimenta, se chama de irmão, não tem problema. Quem fez a pega, está desculpado, passa por isso todo. A gente sai, cruza o portão de fora, pega o carro, parece uma coisa baixa na gente. Porque basta a gente estar voltando para casa e alguém está aquela fechadinha fraterna na gente. A gente lembra até da mãe da criatura. Aqui dentro é treino. Para que a gente aprenda a ser cristãos espíritas 24 horas da nossa existência. Por isso, quando nós olhamos, a proposta trazida em livro dos médicos é para que nós separemos aquilo que corresponde a uma contribuição legítima de uma contribuição que às vezes é só uma opinião dos espíritos, que merece respeito como opinião, guardada na prateleira do tempo, a fim de que, se, com o passar do tempo, configure uma verdade, passe a fazer parte do corpo da doutrina, ou se for uma opinião, que o tempo se carregue e esqueça. E publicaria no ano de 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos maiores tratados de interpretação bíblica jamais escritos. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nessa obra, Allan Kardec declinará logo no começo que muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, de maneira geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que se faculte a apreender-lhes o verdadeiro sentido. Esta chave está completa na doutrina espírita. Mas não basta ter a chave na mão, olhar para ela, passar o cabelo. Nós temos que utilizá-la. Nós temos que nos aproximar desses textos. E é isso que Allan Kardec nos coloca como desafio para a nossa atualidade. Porque quando o codificador estabelece o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz de uma maneira muito peculiar. Nos estudos que temos desenvolvido na Federação Espírita Brasileira, junto com a Haroldo e outros companheiros, nós temos nos debruçado sobre essa obra para entender como Kardec pensava a interpretação de um Evangelho à luz da doutrina espírita. E nós percebemos que Kardec segue de uma maneira muito criteriosa 7 pontos principais. O primeiro deles é que Kardec parte do texto bíblico. Todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo começa com uma citação do Novo Testamento e contém, às vezes, alguma coisa do Antigo Testamento, para nos mostrar que não tem opção. Não dá para a gente comprar uma latinha de carta de Paulo no supermercado. Não dá para a gente tomar uma injeção de Evangelho e sair aprendendo. Nós precisamos voltar a esses textos, lê-los, pegar aquele livro que todos nós temos em nossa casa, algumas está até um pedestal, não tem livro, fica aí, e o vento lembra, passando lá. Se pegar o livro e botar em pé, nem fecha mais, não acostumar a pegar naquela posição. Voltar a esses textos. Esse é o primeiro princípio que Allan Kardec nos mostra. O segundo é que Allan Kardec nos diz que nós devemos considerar aspectos da linguagem utilizada. Jesus não falava português, não falava inglês, espanhol ou francês, nenhuma das línguas da atualidade. Jesus falava quase certamente o aramaico do Tiberíades, que era um dialeto daquela região específica do aramaico que não era nem hebraico. Porque na época de Jesus, o hebraico, que era a língua em que os textos do Antigo Testamento, na sua quase totalidade, foi redigida, já não era mais a língua de uso comum. As pessoas falavam o aramaico e tinham os textos em hebraico. Por isso, na sinagoga,
Tinha uma pessoa que lia o texto em hebraico, ninguém entendia nada, e aí tinha uma pessoa que explicava o texto em aramaico. Agora, curiosamente, nós não temos nenhum registro na língua que Jesus falava. Todos os textos que nós temos estão em grego. E as pessoas me perguntam assim, por que o grego? Porque na época de Jesus, o grego era o inglês dos nossos dias. Por causa da expansão do Império de Alexandre o Grande, o grego se tornou a língua que era falada na maior parte do mundo conhecido. Por isso, se você queria que uma mensagem se tornasse conhecida, ela era traduzida para o grego, e a partir daí tinha um conjunto muito maior de pessoas que teriam condição de ler. Mas o problema da linguagem é um problema que precisa de cuidado. Porque o problema da tradução é um problema insolúvel. Certas características são impossíveis de serem invertidas de um idioma para o outro. Tem um filósofo cearense, nós gostamos muito, chamado Hélio, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz assim: um relógio que atrasa não adianta, mas um relógio que adianta também não adianta. Um relógio que atrasa é um atraso, e um relógio que adianta também é um atraso. O que adianta mesmo é um relógio que não atrasa e que não adianta. Traduz isso em inglês. Impossível. Porque ele está brincando com características da nossa língua que estão presentes só no português. E o Novo Testamento está repleto disso. O Antigo Testamento está cheio, porque essa era a linguagem figurada. Por isso Kardec chama a atenção para esse aspecto. Kardec também nos traz o entendimento de que Jesus, quando esteve encarnado, nasceu judeu, viveu judeu, morreu como judeu. Falou para uma cultura judaica. Porque aquele povo era um povo que 1300 anos antes tinha feito uma das maiores revoluções teológicas da história da humanidade. Enquanto todos os povos eram politeístas, aquele povo começa a desenvolver a ideia de que há um Deus único. Mas além disso, esse Deus interfere nas nossas vidas. E é possível estabelecer uma relação de intimidade com Deus. Por isso, quando nós lemos o Velho Testamento, várias vezes Deus, naquela linguagem simbólica, se refere à humanidade como a sua esposa. Porque a relação de maior intimidade que existia era a relação do casamento. A relação tomada como modelo da relação da criatura com o Criador, que deve ser uma relação de intimidade. Esse povo não adotou essa ideia de uma hora para outra. Basta que leiamos os profetas, juízes, nós vamos ver os grandes alertas para que o povo não se desvie daquela que era a proposta inicial. Quando chega Jesus, Jesus começa a fazer uma mudança, porque reorganiza as práticas e avança na direção de uma compreensão muito mais profunda. Porque Jesus, quando se refere a Deus, chama Deus de Pai. Pai. E na qualidade de Pai, todos nós somos filhos. Não há nada que nós possamos fazer que vai nos destituir dessa posição. Deus ama cada uma das suas criaturas igualmente. Porque, como a doutrina espírita estabelece o princípio do progresso, nós sabemos que todas as criaturas chegarão um dia à perfeição. Todos nós alcançaremos esse patamar, com o tempo ou o esforço individual. Por isso Jesus chama Deus de Pai. Mas Jesus também estabelece uma nova direção no entendimento do amor. Porque até Jesus, a noção de amor estava expressa em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E engana-se quem acredita que isso é uma proposta de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é Velho Testamento. Se alguém tiver alguma dúvida, recorra à Bíblia hoje quando chegar em casa, Deuteronômio 6, 5, Levítico 19, 18. Lá estão os dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e ao próximo como a si mesmo.
Tanto é que quando Jesus encontra aquele doutor da lei, aquele diálogo que precede a parábola do bom samaritano, Jesus encara aquele homem que está escrito que você lê, e é o homem que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, acrescendo de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Isso é uma proposta da primeira revelação. A proposta do Cristo vai mais além, porque Jesus diz: amai os vossos inimigos. É diferente. Amar aqueles que compartilham o nosso modo de pensar, que votam no mesmo partido, que torcem para o mesmo time, é algo às vezes muito fácil. E o próprio Cristo estabeleceria: se amardes somente o que vos amam, que de especial fazem isso? Não procedem também assim os publicanos e os pecadores? Eu te vos digo: amai os vossos inimigos. É diferente. Por isso, Allan Kardec trabalha essas duas instâncias do amor em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, o amor ao próximo. No capítulo 12, o amor aos inimigos. Jesus também começa a levantar os nossos olhos para a realidade do mundo espiritual, para que nós não nos percamos em relação aos caminhos simplesmente materiais. Por isso é importante conhecer a cultura, a história, que Allan Kardec também chama a atenção. Mas Allan Kardec também irá se valer da contribuição dos Espíritos. Quase todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo traz instruções dos Espíritos, exceto o capítulo que fala sobre o divórcio. Eu acho que os Espíritos pensaram que isso é um problema nosso, não quiseram meter a colher e deixaram a gente resolver isso também. Mas Allan Kardec faz uma interpretação de uma fala do Cristo muito interessante. E Allan Kardec também traz essa contribuição e nos mostra que para o entendimento do Evangelho é preciso que nós não só o entendamos do ponto de vista teórico, mas que nós o vivenciemos. O entendimento do Evangelho só se completa na vida, no cotidiano da nossa existência. Quando nós vamos para o trabalho, as nossas atividades de convívio social, nos nossos ambientes familiares. É aí que nós efetivamente vamos entender se nós conseguimos vivenciar essa proposta ou não. E gostaríamos, já caminhando no final da nossa breve conversa, de lembrar uma história que foi narrada há muito tempo, mas que merece aqui ser recordada. Diz que há muito tempo atrás, 2 jovens, um rapaz e uma moça, se enamoraram e nutriam um pelo outro um sentimento muito profundo, muito sincero. Depois de algum tempo, os dois se casaram e buscaram um pequeno rancho afastado da cidade, onde esperavam ali começar a sua vida. Mas aquela região passava por uma crise e o rapaz, por mais que tentasse, não conseguia arrumar emprego. E os dois, naquela dificuldade, começo de vida, perceberam que não seria ali que eles conseguiriam o necessário para o próprio sustento. Mas não poderiam abandonar a pequena casa. O rapaz chegou para a moça, então, certo dia, e diz assim: meu bem, eu aqui tentei de todas as formas, mas não vou conseguir arrumar nenhum emprego. Nada que nos dê o sustento e a dignidade que você merece. Portanto, eu vou para outras terras, vou para outros lugares, buscar uma oportunidade de ganhar o necessário para a nossa sustentação. E quando eu tiver ganhado o suficiente, eu retorno. Você cuida da nossa casa por enquanto, e eu vou tentar buscar algo melhor para nós dois. E eu queria te pedir uma coisa. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas não importa quanto tempo leve, tenha certeza, eu retornarei. Não importa quanto tempo passe, tenha certeza de que eu retornarei. Os dois se abraçam, choram juntos. Ele pega uma pequena muda de roupa, coloca na mala e começa a caminhar. Caminha 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias caminhando. Até que ele chega perto de uma propriedade muito bonita, a cerca bem cuidada, o pasto muito verde, os animais saudáveis,
uma fazenda exuberante. Ele olha para aquilo e pensa: se eu conseguisse um emprego nesse lugar, eu não só poderia ganhar o sustento de que tem necessidade, mas aprender muita coisa, a fim de quando eu volte para a minha casa, possa fazer no meu pequeno sítio algo como esse lugar. Abre a porteira, se dirige até a casa, bate na porta e abre um senhor. Quando o senhor vê aquele jovem, pergunta: o que você deseja? O jovem lhe diz: eu estou procurando emprego. E eu passei pela sua propriedade e vi que as coisas aqui são muito bem cuidadas. O senhor é alguém muito hábil na administração desse local. E eu queria, além do emprego, aprender alguma coisa para quando eu voltar, eu tenho minha esposa, eu possa reproduzir um pouco do que eu aprendi aqui. Aquele senhor acha estranho, mas diante do interesse daquele jovem, concorda e diz: ok, procura o capataz que ele vai te dizer o que fazer. O jovem começa a se retirar, quando ele está na porta, ele para, volta, diz: mas eu tenho mais um pedido. O que foi? Eu queria que no tempo que eu estivesse aqui trabalhando, que o senhor não me pagasse, que o senhor guardasse o meu salário. Porque eu não quero gastar, porque eu tenho uma esposa, eu tenho que voltar. Então me dê um lugar para dormir, um alimento de cada dia, e o meu salário o senhor guarda. Quando chegar no momento oportuno, eu pedirei, o senhor me dará, e eu voltarei para as minhas terras. O senhor achou estranho aquele pedido, mas aqueceu o corpo. E o jovem começou a trabalhar e a aprender naquelas terras. Começou a trabalhar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 16 anos. 16 anos trabalhando, até que ele chegou à conclusão que ele já tinha o suficiente para poder voltar e dar uma vida de dignidade para sua esposa. Poderiam viver tranquilamente. Procura aquele mesmo senhor, bate a porta da casa e comunica-lhe a decisão de retornar à sua casa. O senhor disse: pois bem, mandarei que façam as contas e te pagarei aquilo que você merece pelos seus anos de trabalho. Só que eu tenho uma proposta para te fazer. Qual? Eu tenho 3 conselhos para te dar. Só tem uma regra. Se eu te der os conselhos, eu não te dou o dinheiro. E se eu te der o dinheiro, eu não te dou os conselhos. O jovem ficou meio preocupado. Que tipo de conselho que poderia valer 16 anos de trabalho? Será que aqueles conselhos eram tão bons assim? Ele havia aprendido a respeitar o pensamento daquele homem, muita coisa ele aprendeu com ele. Mas como é que ele ia explicar para a esposa que depois de 16 anos chegou sem nada? Como o senhor viu que o jovem estava meio aturdido, disse a ele: não me responde agora. Passe o dia, durma, amanhã de manhã você me procura, o seu dinheiro vai estar reservado, vai estar pronto. Se você quiser o dinheiro, você ganha. Se você quiser os conselhos, eu te dou. O jovem voltou, nem dormiu aquela noite, e no outro dia, logo cedo, procurou a casa, bateu a porta, e o senhor perguntou: você já decidiu? Disse sim. Tem certeza? Tem. E o que é que você quer? Eu quero os conselhos. Você entendeu? Se eu te der os conselhos, não te dou o dinheiro. Se eu te der o dinheiro, não lhe dou os conselhos. Entendi. E mesmo assim você quer os conselhos? Quero. Pois é. O primeiro conselho: na vida nunca tem atalhos. Os atalhos podem parecer que te levarão mais rápido ao seu destino, mas muitas vezes eles só te desviam do seu caminho. Segundo conselho: na vida nunca há algo motivado pelo desejo de conhecer algo diferente, pela curiosidade. A curiosidade não é móvel legítimo para a informação. Terceiro conselho: nunca haja movido pela raiva, pela ira, porque frequentemente a ira nos cega diante da realidade. Voltou-se para dentro e voltou trazendo 2 pães. Entregou ao jovem e disse: o primeiro é para que você se alimente durante a viagem de volta. O segundo é para que você tenha algo para comer com a sua esposa quando você chegar lá
uma vez que você não vai estar levando nenhum recurso. O jovem pegou aqueles pães, as suas roupas, colocou uma pequena coxa e começou a caminhar na direção da sua casa. Caminhou um dia. No segundo dia, ali por volta do meio-dia, ele encontra alguns viajantes que vinham em sentido contrário. E eles se cumprimentam: oi, tudo bem, para onde é que você está indo, jovem? Eu estou indo para tal lugar. Mas por essa estrada? Ele disse: sim. Mas tem muito tempo que você não passa aqui, não tem? 16 anos. Não, isso aqui já mudou muito. Tem muitas estradas novas. Olha, você faz o seguinte: você continua andando, daqui uns 500 metros você vai encontrar uma estrada para a direita. Você pega essa estrada, você vai economizar 2 dias de viagem. O pai ficou muito feliz com a possibilidade de chegar em casa mais cedo. Agradeceu os viajantes, pôs-se a caminho. 500 metros depois, encontrou o atalho, virou, deu 1 passo, 2 passos, 3 passos. Quando ele se lembrou do primeiro conselho: na vida, nunca prometamos. Parou, pensou, deu meia volta e continuou o caminho original. Ao final do dia, ele parou numa pequena estalagem, pegou um copo de água e comeu um pedaço de pão. Quando ele escutou um murmurinho de pessoas conversando, aproximou-se e percebeu que eram alguns policiais, que falavam com o dono daquele estabelecimento, que havia um conjunto de malfeitores que estavam fazendo várias vítimas naquela região. Eles indicavam um caminho que na verdade não existia, e os seus comparsas esperavam mais adiante numa emboscada, e várias pessoas já haviam perdido a vida naquela estrada. O jovem ficou muito feliz com o primeiro conselho. Havia salvo minha vida. Dormiu aquela noite, no outro dia continuou caminhando. Ao final do dia, uma chuva torrencial começou a cair, e ele, procurando um lugar para se abrigar, viu ao longo de uma colina uma casinha com a luz acesa. Se dirigiu até lá, bateu na porta e abriu um senhor, bastante idoso, com uma expressão bem carrancuda, e perguntou: o que é que você quer? Ele disse: olha, está chovendo muito, eu tenho lugar para passar a noite, não estou conseguindo proteger da chuva. O velho olhou para aquele jovem e falou assim: tá bom, mas aqui dentro de casa não. Eu vou te dar a chave do celeiro, fica ali atrás, você vai, entra e ó, não abre por nada nesse mundo. Tranca a porta e não abre. Mas ficou assustado. Mas a possibilidade de passar a noite no lugar seco falou mais alto. Ele pegou a chave, foi para o celeiro, entrou, trancou a porta. Ali por volta da meia-noite ele começou a ouvir um barulho de coisas quebrando, móveis sendo atirados, uns rumos estranhos. Pegou a chave e foi para a porta do celeiro, quando ele se lembrou do segundo conselho: na vida do cargo vivo pela curiosidade. Refluiu e aguardou o dia amanhecer. Logo que o sol surgiu, alguém bate à porta do celeiro. Ele pergunta quem é, reconhece o senhor da noite anterior, abre a porta. O velho olha para ele e fala assim: você está vivo? Eu acho que estou. Por quê? E o senhor começa a chorar. E diz que ele tinha um filho que era lunático. E quando esse filho entrava em crise, ninguém era capaz de conter. Ele e a esposa eram pessoas que gostavam muito de dar pousada para os viajantes daquela região. Mas desde que o filho começara a ter aquele acesso, eles não puderam fazer isso. Porque mais de um viajante já havia encontrado a morte nas mãos do próprio filho. E nos últimos anos, ele era o primeiro que havia sobrevivido. O rapaz ficou muito feliz com o segundo conselho. Agradeceu e tomou a estrada de volta para a sua casa. Viajou o restante dos dias. E ao final do 7º dia, quando o sol já ia se pondo, ele avista de longe a casinha que havia deixado há 16 anos. O seu coração começa a bater mais forte, a possibilidade de encontrar a esposa, quando de repente ele vê de longe ela saindo para fora e sentando no alpendre da casa. Mas em seguida há algo que lhe partilha o coração. Um homem sai, logo depois dela, senta ao lado da esposa, coloca a cabeça no colo da esposa, os dois ficam ali durante alguns minutos e o jovem perplexo e volta para dentro de casa. E ele tem a certeza de que ela não conseguiu esperar.
16 anos passados e ela arrumou outro homem. E naquele momento ele ficou tão irado, olhou do lado, havia uma enxada enferrujada, tomou da enxada e disse: eu vou matá-la. Vou lavar a minha honra com sangue. Ela não foi fiel e merece o castigo. Eu estou cumprindo a minha parte do trato. Estou voltando para certo sem dinheiro, mas se eu não tivesse pegado os conselhos, nem aquilo estaria. Eu vou matar. Quando ele se lembra do terceiro conselho: na vida nunca haja movido pela raiva ou pela ira. Para, joga a enxada do lado e passa a noite ali ao redor. No outro dia, quando ele acorda, já com a mente um pouco mais desanuviada, um pouco mais calma, ele diz: eu não vou sujar as minhas mãos com o sangue dela. Ela não merece isso. Mas eu vou dizer que eu perdoei, que eu cumpri a minha parte do trato, apesar dela ter sido infiel. Se dirige até a casinha humilde, bate na porta. A esposa, quando abre o vê, começa a abraçá-lo e ele frio como uma pedra. E ela, percebendo aquela atitude, dá 2 passos para trás e pergunta: o que aconteceu? Se você sabe. Não, eu não sei. Você sabe. Não, eu não sei. Você sabe. Eu não cheguei agora. Eu cheguei ontem à tarde e vi você com outro homem na nossa casa. Ela abaixa a cabeça e diz: você está certo. Ontem, ao cair da tarde, eu estava com outro homem no albergue da nossa casa. Você sabe que homem é esse? Isso eu não quero nem saber, mas devia. E por quê? Porque esse homem é seu filho. Há 16 anos atrás, quando tu partiste, alguns meses depois eu descobri que estava grávida. Mandamos mensageiros para todas as regiões, mas ninguém foi capaz de encontrar. Eu criei o nosso filho sozinho. E depois de uma certa idade, todas as tardes nós íamos para o alpendre e eu lembrava da tua promessa. Olhávamos no horizonte e eu lhe dizia: meu filho, um dia o seu pai retornará. O filho entra, os 3 se abraçam, abre o pão destinado para aquele momento e dentro do pão as economias dos 16 anos de trabalho. O Evangelho de Jesus e a doutrina espírita são isso: um conjunto de conselhos, de orientações, para que nós não nos percamos nas estradas da vida, para que nós não tomemos atalhos, para que nós não sejamos motivados pela curiosidade, mas, sobretudo, para que nós entendamos que, acima de todas as coisas, o amor é a única força no universo que constrói a nossa felicidade. Que Jesus nos abençoe.